A gente, bom, eu sou aqui da Comissão de Educação, né? E a maioria da galera que está aqui conosco aqui, a Fernanda é do Consulado Geral do Canadá aqui em São Paulo, né, também da Comissão de Educação. A Jéssica é de uma organização que chama Alumni Canadá Brasil, né? Que faz essa interação entre pessoas, entre alunos que estudaram, brasileiros que estudaram no Canadá, brasileiros que querem ir para o Canadá, e esse relacionamento todo com universidades e tal, né? O Gibi estava conosco aqui também, ele é da Comissão de Educação, então ele tem várias participações aí, mas do corpo docente da Universidade de Montreal, e fora o time aqui da CCBC que está aí com a gente, né? O Clayton e a Andressa. Então, acho que a ideia hoje, assim, né, sem querer... o Eduardo também está aqui com a gente. O Eduardo Flit é da Canadá com Você, que é uma organização aí também dedicada a fazer essa ponte entre organizações de ensino no Canadá e o ensino e alunos, empresas aqui no Brasil. Pessoal, a gente vai fazer então, a gente tem um roteirinho aqui bem simples para seguir hoje, né? Acho que a ideia era a gente não fazer uma reunião aqui de muito formal mesmo, então fiquem super à vontade para interromper, para perguntar, para sugerir, para dar algumas observações. A gente queria, na verdade, compartilhar algumas coisas que a gente tem feito na Comissão de Educação, né? E que, na verdade, tem uma ligação com todas as demais comissões, né? Acho que esse é um ponto importante. Quando a gente fala de educação, a gente está falando praticamente de todas as áreas, de todos os setores, não tem nenhuma comissão, nenhuma empresa, nenhuma organização, nenhuma pessoa, na verdade, não importa em que nível ela esteja, né? Seja nível hierárquico das empresas ou em que momento de carreira a pessoa está, a gente sempre pode aprender alguma coisa a mais, ou sempre pode se especializar mais, ou sempre pode se atualizar de alguma forma. Então, é um escopo bastante amplo, assim. Então, a gente estava com né, a nossa ideia hoje era fazer duas coisas aqui rapidinhos, assim, uma dinâmica aqui bem rápida que a gente vai testar aqui junto com os participantes, e terminar também com uma outra dinâmica e apresentar um pouquinho de um projeto que a gente entende que pode ser bastante útil para todas as demais comissões aqui, né? Então, a gente queria, nós todos da educação, da Comissão de Educação, nós queríamos nos colocar à disposição de todas as comunicações como um braço aí para ajudá-los a atingir os seus objetivos. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Por favor, pessoal, confirmem aí para mim se vocês estão enxergando. Está aparecendo sim, Rafael. Ok. Perfeito. Beleza. Então, essa aqui é a nossa agenda aqui, né? Só essa abertura rapidinha que eu já fiz, né? A ideia é a gente começar aqui com uma dinâmica de nuvem de palavras aqui que a gente desenvolveu. A gente queria ouvir um pouquinho dos participantes. Depois, Jéssica e Fernando vão falar um pouquinho sobre um overview da educação canadense, né? Por que o Canadá consegue contribuir de uma forma tão importante aqui para o Brasil e para os brasileiros. Depois a gente vai falar um pouquinho da Comissão de Educação, né? O que a gente tem trabalhado, quais são os objetivos que a gente tem e, principalmente, esse projeto aí que a gente tem de integração junto com todas as demais comissões. E aí, no fim, a gente vai fazer um outro workshopzinho rápido aqui, enfim, só 5 minutinhos aí para também dar a todos aí a oportunidade de participarem e também para que a gente possa sair né, do nosso encontro aqui hoje com alguma coisa construída de forma colaborativa, aí, seguindo os princípios da educação canadense, né? Então, pessoal, eu queria convidá-los aí a participar da nossa nuvem de palavras aqui, respondendo essa pergunta aqui, né? O que significa educação para vocês? Para participar, é só entrar aqui nesse mente.com e ele vai pedir esse código aqui, 81926225, né? O pessoal vai colocar aqui no chat para que vocês possam participar e a gente vai construindo aqui em tempo real a nossa nuvem de palavras aqui. Vamos, quem sabe faz ao vivo, vamos ver se vai funcionar aqui. Me avisem se vocês estiverem conseguindo entrar. Aí, legal. Deixa eu ver, dá para ver quem é.
Todos conseguiram pôr? Não, muito complicado aí? O André, está permitindo múltiplas respostas, estou dando múltiplas respostas. Opa, espetacular, essa é a ideia. Ah, já está com 5 participantes aqui, ó, que legal. Acho que essa conexão, né, desenvolvimento aparece maior porque é o que mais pessoas conectaram com essa palavra aí. 9 participantes, super bacana. Vou fazer até um print aqui dessa tela para a gente guardar isso aqui, gente. Deixar aqui guardado. Bom, pessoal, então, obrigado aí pelas contribuições aqui. A gente fez, então, né, acho que uma das coisas, né, mais importantes aí quando a gente fala de educação é realmente essa incrível gama aí de soluções que a gente pode trazer, de evolução, né, de crescimento e tudo isso. Então, a nossa ideia é que a gente sempre seja um grupo dedicado a fomentar isso entre todas as comissões, né? Eu queria, então, convidar aqui a Jéssica e a Fernanda primeiro aqui, que vai apresentar um pouquinho sobre educação canadense e sobre como a gente o Canadá tem atuado, por que o ensino canadense é tão importante e como isso tem se destacado aqui frente ao mercado brasileiro. Fernanda. Obrigada, Rafael. Boa tarde a todo mundo, é um prazer estar aqui, obrigada pela presença de todos. Como o Rafael mencionou, eu sou a gerente comercial responsável por educação aqui no Consulado do Canadá de São Paulo. A gente tem um time de 6 gerentes comerciais ao redor do Brasil que cuidam do setor de educação nas diferentes regiões. E como vocês devem saber, provavelmente, no Canadá a educação é responsabilidade das províncias e territórios. A maior parte das instituições são subsidiadas pelo governo, né, pelo dinheiro dos impostos dos canadenses. E, em média de 5 em 5 anos, o governo do Canadá anuncia uma estratégia de educação internacional. Então, há cerca de 8 anos, uma dessas metas era de receber 450 mil estudantes internacionais por ano até 2022. E essa meta foi atingida muitos anos antes do previsto. Em 2015, o Canadá já recebeu mais de 459 mil estudantes internacionais. Em 2020, foram mais de 730 mil estudantes internacionais no Canadá, um aumento de quase 60% se comparado com 2015. E isso traduz em uma indústria de quase 23 bilhões de dólares canadenses, que emprega mais de 190 mil pessoas e é responsável por cerca de 1% do PIB do Canadá. Os gastos com educação desses estudantes internacionais têm um impacto maior na economia do Canadá do que, por exemplo, exportações de peças automotivas ou aeronaves. Vale ressaltar que a pandemia impactou de forma intensa a educação internacional e o Canadá registrou uma queda de cerca de 17% de inscrições de estudantes internacionais em 2020. Mas nos 5 anos anteriores à pandemia, no ano passado, o número de estudantes internacionais no Canadá tinha subido mais de 80%, fazendo do Canadá o país que mais cresceu entre os principais destinos de estudo do mundo durante esse período. Segundo a Belta, que é a Associação de Empresas de Intercâmbio do Brasil, o Canadá tem sido o principal destino dos estudantes brasileiros há 15 anos consecutivos. Em 2019, que é a última dessas pesquisas, foi lançada o ano passado, referente a 2019, o Canadá mostrava ser o destino número 1 dos estudantes brasileiros buscando programas de inglês e de high school, o segundo para francês, atrás apenas da França, o terceiro para programas de graduação e o quinto para programas de pós-graduação lato sensu. O Brasil tem sido o país latino-americano que mais envia estudantes para o Canadá nos últimos anos, e foi o 7º país que mais enviou estudantes para o Canadá no ano passado, em 2020.
Esse resultado é reflexo de diversos fatores, né? Alta qualidade de vida, ambiente seguro, multicultural, custo-benefício, a qualidade das instituições de ensino canadenses. Então, apesar de não haver um ranking oficial do governo canadense em relação às instituições de ensino, a gente tem esses rankings internacionais e as instituições canadenses estão constantemente dentre as melhores do mundo, né? A gente tem 14 universidades canadenses, por exemplo, entre as 300 melhores no Times Higher Education, por exemplo. Além disso, a gente tem 3 cidades canadenses listadas entre as 20 melhores para estudantes internacionais. Enfim, a qualidade de vida do Canadá é algo muito reconhecido ao redor do mundo. Outro grande atrativo é o bilinguismo, né, que é uma importante característica do Canadá, e essa possibilidade de se estudar em inglês ou francês também é uma excelente vantagem. Além disso, a questão da inclusão e diversidade, que são importantes pilares da sociedade canadense, fazem com que os estudantes estrangeiros se sintam muito acolhidos no Canadá e costumam retornar para os seus países de origem muito felizes com essa experiência. Essa afirmação, inclusive, é confirmada por uma pesquisa que o Canadian Bureau for International Education, do CBI, fez com estudantes internacionais recentemente, que mostrou que 93% desses estudantes internacionais estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com os estudos no Canadá e que recomendariam o Canadá como um destino de estudos para os amigos. O desenvolvimento internacional do setor de educação é uma prioridade para o Canadá e o Brasil é um país prioritário no setor de educação internacional para o Canadá. A gente acredita que essa mobilidade de estudantes traz benefícios acadêmicos, culturais, econômicos e diplomáticos para todos os países envolvidos. Então, essa realmente o desenvolvimento desse setor é uma prioridade para o governo do Canadá. A gente sabe que a pandemia afetou enormemente o mundo como um todo, o setor de educação internacional foi certamente um dos mais afetados, mas o governo canadense, para aliviar o impacto da pandemia sobre os estudantes internacionais, colocou em vigor diversas medidas que incluíram desde mudanças no processamento de vistos, implementação de regras mais flexíveis para o Post-Graduation Work Permit, por exemplo, até o auxílio financeiro para algumas categorias de estudantes afetadas pela crise. Então, para terminar essa breve introdução, deixar registrado também que as diferentes esferas de governo do Canadá, assim como as instituições de ensino, estão tomando medidas e trabalhando intensamente para garantir que o país, as cidades, as escolas sejam seguras e acolhedoras para estudantes internacionais, assim que as fronteiras reabrirem, além também de muitas dessas instituições estarem presentes offshore, né? Então, através de programas que são oferecidos em diferentes países, ou mesmo currículos que foram adotados por outras instituições de ensino ao redor do mundo. Agora eu vou dar a palavra para a Jéssica, mas se alguém tiver alguma pergunta, também estou aqui. Tem bastante, o Brasil está pertinho dos Estados Unidos já, né? A gente estava vendo em termos de número de estudantes, mas tem um mega espaço para crescer também, né? Então tem bastante oportunidade aí. Jéssica está aí, ainda caiu. Oi, Jéssica. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Vocês estão me escutando? Agora sim. Ótimo. Se eu fechar a câmera em alguns momentos, ossos do ofício, internet, enfim. Mas muito obrigada, né, pela participação de todas e todas aqui. Essa ideia do workshop foi justamente para que a gente pudesse explicitar um pouco o que vem sendo feito dentro da Comissão de Educação, mas também para construir potencialidades aí com as outras comissões e mostrar como a educação ultrapassa a questão da formação, da formalidade, né, enfim, e como diz o próprio nome do nosso workshop, traz aí múltiplas potencialidades para as áreas de negócio, inovação, tecnologia, enfim.
Mas, bom, além do que a Fernanda pontuou dos números, né, o Canadá ele também tem a questão de ser uma superpotência educacional. Esse foi um estudo feito e demonstrado pela BBC, a rede inglesa de televisiva, e o Canadá ele lidera também, em termos de educação formal, um dos 10 líderes globais no exame PISA, que é um exame internacional que visa medir a qualidade da educação, fazendo provas como matemática, ciência e interpretação de texto. E um diferencial, eu também falando como uma ex-estudante, né, que teve uma experiência de estudo no Canadá, é um sistema de ensino que ele desenvolve bastante, além das chamadas hard skills, né, que são essas competências mais duras, enfim, tem muito uma preocupação em ter uma formação mais ampla do estudante para preparar ele para a vida em sociedade também, a participação, isso que vai envolver, então, inovação, esse estudante está ligado ao multiculturalismo, uma cultura muito forte do voluntariado, né, em muitas escolas o voluntariado faz parte da grade curricular, os alunos têm que fazer um voluntariado, e envolve também aspectos como liderança. Então, essas competências são imbuídas assim desde cedo ali no estudante canadense. Pensando nisso, esse estudante, desde muito cedo, ele já tem uma perspectiva de integração, seja com empresas, indústrias, organizações do terceiro setor e até governamentais muito cedo, né? Então, ele já tem uma formação que, como eu falei, pensa na vida em sociedade, mas também que pensa nas necessidades da própria sociedade canadense, enfim. E um exemplo que é muito interessante citar, que é o MyTex, que ele digamos assim, ele é uma organização não governamental, né? É mais ou menos como que tem nos Estados Unidos, um think tank, e ele tem a missão de potencializar o desenvolvimento e conectar a indústria com instituições de ensino, para promover desafios de negócios no Canadá. Então, ele vai abranger desde estudantes da graduação que estão aqui no Brasil e querem passar um tempo no Canadá aprendendo, seja, enfim, na área de industrial, de tecnologia, mas abarca cinema, abarca, né, a área de ciências humanas também. Então, um pouco, esse estudante vai para lá, ele vai conhecer um pouco o que está sendo feito no Canadá, seja dentro de um laboratório, dentro de uma indústria, na própria sala de aula. Também tem um programa de fellowship, que é para pessoas que já estão no mundo dos negócios ou estão no mundo, enfim, da indústria ou da própria academia. Então, é um organismo que vem fazendo essas parcerias a fim de formar que a mão de obra brasileira ela vá ao Canadá, mas ela volte ao Brasil também com essa cultura muito forte de inovação, de empreendedorismo, de voluntariado, de liderança, com essas ideias de multiculturalismo. Então, a ideia, além do governo canadense investir na própria educação do país, é um país que investe muito em parcerias e como ele pode levar o modelo educacional dele a expandir para fora e trazer isso e capacitar outros países com modelos tão exitosos. Além do MyTex, um outro exemplo muito interessante, que foi a bolsa que eu fui para o Canadá, que é a Bolsa de Futuros Líderes das Américas, que é para levar a recursos humanos brasileiros para o Canadá, fazer essa formação que dura de 4 a 6 meses, e que esses brasileiros retornem ao Brasil empregando aquilo que eles viram no país e melhorando as suas áreas de atuação. Então, é um programa, por exemplo, essa é uma iniciativa que leva, como eu falei, abrange todas as áreas, em todo o ensino superior, então, desde um aluno que está ali na graduação até um pós-doutorando, para ele investir esse conhecimento aprendido aqui no Brasil. Então, essa é uma coisa muito interessante que vai ter a ver com que o próprio projeto que nós estamos desenvolvendo dentro da Comissão de Educação, que o Daniel vai falar um pouco mais à frente, o Educational Hub, dessa ideia de, ok, o que podemos fazer, o que podemos aprender com o Canadá e empregar isso no Brasil. Quais são problemas, talvez, claro que a natureza, talvez os problemas brasileiros sejam diferentes da natureza dos problemas canadenses, mas como a gente aprende com essas soluções
que vem sendo empregada no Canadá, como que a gente traz isso para dentro das nossas indústrias, como que a gente traz isso para dentro das nossas universidades, esses assuntos, enfim. Então, a educação, né, ela é uma oportunidade de negócios aliada ao desenvolvimento econômico-social. A gente sabe que, às vezes, existe uma correlação positiva entre uma maior educação e o desenvolvimento econômico-social de um país, né? A educação ela acaba se tornando uma base de investimento para uma sociedade, seja mais qualificada profissionalmente falando, quanto uma sociedade mais democrática, mais atuante, mais participativa. Então, né, desse ponto de vista, o Canadá investe muito forte também nessa que a gente chama de uma formação ampla, né? Não só profissional, mas também como uma formação para atuação na vida, enfim, na sociedade. E agora eu vou passar um pouquinho para o Rafael, que ele vai justamente entrar nessa telha com base em todo esse contexto, como a gente está pensando nos projetos da Comissão de Educação e pode integrar essa intenção com as outras comissões também. Valeu, Jéssica. Obrigado, Fernanda. Bom, pessoal, a gente, né, então esse foi só um contexto geral aqui, né, acho que né, o quanto a educação é relevante, né, para todo mundo e no Canadá em particular, acho que de conhecimento aí de todos nós que temos essa proximidade aí com as instituições canadenses. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui que tem uma foto, né, evidentemente pré-pandemia, né, ninguém de máscara, todo mundo junto lá na sala de reunião lá na CCBC. Todo mundo aqui, a Jéssica, Fernanda, Eduardo, Andressa, eu, Paulo, todo mundo junto aqui. Essa foi uma das primeiras reuniões da comissão e a gente tinha a gente começou falando muito de que para que a gente existe, né? Qual é o propósito da comissão, o que a gente visa entregar, qual que é realmente onde a gente vai se debruçar para trabalhar, né? Numa área, num setor que tem um potencial tão amplo assim, né? E a gente chegou foi engraçado que a gente ficou algumas semanas aí discutindo isso e a gente chegou numa missão que ela é muito objetiva, muito pragmática e muito hands-on, assim, né? O objetivo da Comissão de Educação é contribuir para a formação e integração de talentos, preparando-os para atuarem nos mercados brasileiro e canadense. Quer dizer, a gente queria realmente, mais do que fazer eventos, mostrar, falar sobre educação, falar sobre números, apresentar reports, a gente queria, de fato, fazer diferença para todo mundo que está envolvido no nosso entorno aqui, né? Para os estudantes, para os profissionais, para as empresas, para as organizações que são ligadas à educação. E a gente percebeu logo de cara que existia um potencial muito grande dentro da própria comissão, né? E nessa conversa, nessa tentativa aí de trazer um modelo que realmente fizesse diferença para as pessoas e que pudesse ter resultados muito práticos, assim, objetivos, a gente começou a partir para um caminho em que a gente estava vendo a Comissão de Educação como ponto central, quer dizer, como um ponto para unir todo esse ecossistema que a gente tem dentro da Câmara, né? A gente tem organizações de apoio, né? Como é o próprio Consulado do Canadá, como é a própria Alumni Canadá Brasil, outras instituições que a gente tem, né? A própria CCBC, né? É uma organização nesse sentido que visa fomentar o desenvolvimento econômico, que visa fomentar as relações e assim por diante. A gente tem várias empresas super legais de educação, né? A Maplebear é uma delas, mas é só uma dentro de todas as oportunidades que a gente tem, né? Empresas que são focadas em ensino regular, educação básica, em ensino superior, em pós-graduação, em mestrado, em doutorado. Quer dizer, a gente tem dentro do próprio ecossistema da Câmara organizações que são focadas na capacitação de pessoas em todos os níveis, em todos os estágios. A gente tem instituições educacionais mesmo, né, as próprias universidades, né, o pessoal focado mesmo em entregar esses cursos, em desenvolver todas essas esse conhecimento e esses cursos, e a gente tem empresas de diversos setores da mais variada, atuantes em diversas áreas, né? A gente tem empresas de mineração, empresas aeroespaciais, temos empresas do setor financeiro, temos empresas da área de direito, a gente tem todo tipo de empresa que precisam de pessoas, né? Que precisam de pessoas qualificadas, que tem como objetivo qualificar os seus próprios colaboradores, empresa de tecnologia, né? Muitas vezes
organizações que têm dificuldades muito grandes de encontrar pessoas, né, que no mercado. Pois eu tenho as posições, eu tenho essa necessidade de habilidades, de conhecimentos, e as pessoas não têm a capacitação para isso, ou não têm a visibilidade de que de que isso é necessário dentro do nosso próprio ecossistema. Então a gente percebeu muito que a comissão poderia assumir esse papel central de unir todo mundo. Né? Quer dizer, a gente queria realmente desenvolver um projeto em que a gente fosse conectar todos os interesses dessas organizações. Né? A gente teria 3 pilares aí. Né? Um pilar seriam os estudantes e profissionais brasileiros, né? Quer dizer, a gente tem pessoas que querem ter certificações canadenses, a gente quer ter pessoas que querem se tornar mais competitivas no mercado de trabalho, a gente tem pessoas que querem eventualmente ter uma oportunidade de trabalhar no exterior, de trabalhar no Canadá, de ter uma vivência internacional, né? De viver essa parte toda, né? Que a Fernanda e a Jéssica destacaram, de uma experiência, uma vivência multicultural, realmente ter essa bagagem de ver o mundo a partir de uma outra perspectiva. Pessoas que querem, né, se qualificar no Canadá para poderem aproveitar oportunidades que elas veem no Brasil, e pessoas aqui que estão no Canadá e que, na verdade, desejam voltar ao Brasil. Pô, eu vou retornar ao Brasil, mas o que eu posso fazer, né, dentro dessa coisa toda que a gente discute sempre, né, de evasão de cérebros, de evasão de pessoas qualificadas? Poxa, a gente quer que as pessoas estejam tendo mais experiências no Canadá, mas a gente quer que essas pessoas voltem, né, que elas contribuam para o crescimento do país, que contribuam para a melhoria do Brasil, para a evolução das nossas empresas, para a evolução das nossas instituições. Numa outra ponta, a gente tem as empresas no Brasil que precisam desses profissionais, né? E muitas vezes, poxa, na parte de tecnologia, a gente identificou aí uma série de coisas super legais de o que eu preciso de pessoas e eu não encontro essas pessoas. Eu tenho as posições, são pessoas que têm um potencial para ser super bem remuneradas, mas a gente não acha as pessoas aqui no Brasil para fazer. Como a gente pode promover a formação de pessoas nesse sentido? E também, né, empresas que desejam aí ter mais visibilidade, né, ser organizações que atuam, que são referências nos seus segmentos de atuação, enfim, e que também atuam. Uma outra frente aqui que a gente identificou dentro das nossas organizações é a parte de cidadania, né? Então a gente tem a comissão aqui de diversidade que é muito focada nisso, né? Poxa, a gente tem empresas que querem proporcionar oportunidades para pessoas, né? Essa coisa que é tão forte nas organizações canadenses do giving back, né? De realmente, poxa, eu estou tendo aqui bons resultados aqui dentro da sociedade, como eu devolvo um pouquinho disso para a sociedade, para pessoas que precisam, para pessoas que têm potencial, como é que eu posso ajudar, né, o meu entorno? Então a gente viu que isso era um desejo muito forte das organizações. E aí a gente tem as instituições educacionais, né? Poxa, a gente tem organizações no Canadá, como a Fernanda comentou, como a Jéssica estava comentando, a gente tem organizações que são referência internacional, que tem pessoas, professores de alta performance, super reconhecidos internacionalmente, tem programas para os quais, né, que estão querendo esses alunos, essas organizações querem mais brasileiros. Até uma vez eu tive, né, fazendo um parênteses aqui, né, a gente teve uma convenção aqui da Maple Bear, a gente trouxe o secretário de educação de uma das províncias, né, da província de Manitoba, e ele estava falando assim, né, de que ele estava falando, poxa, a gente tem aqui, né, cresceram o número de brasileiros aqui, né, estudando aqui na Universidade de Winnipeg e tal, poxa, super bacana e tal, a gente realmente precisa trazer mais brasileiros. Né, e o reitor lá da universidade falou assim, e o secretário falou assim, poxa, mas que legal, poxa, eles são ótimos alunos, assim, e tal. Ele falou assim, não, eles são bons alunos, sim, mas, putz, os brasileiros são muito divertidos, meu. A gente tem que ter mais brasileiros aqui dentro da universidade. E, enfim, então a gente tem organizações super legais aí para, né, oferecendo todos os tipos de cursos, de qualificações, de conhecimento em todas as áreas, né? Então, o nosso propósito, o propósito da Comissão de Educação é unir todas essas pontas, né? Não é trabalhar dentro da gente mesmo, olhar, poxa, o que a gente está fazendo e tal, é realmente levar para fora, levar para as outras, para as empresas de vocês, levar para as outras comissões e realmente ver como nós podemos ser mais úteis no sentido de juntar essas frentes aí. Foi a partir disso que a gente começou a desenvolver um projeto, né, que se chama Education Hub.
Então, né, que era o que é o propósito, né, até agora foi só a contextualização, né? Esse é o propósito todo do nosso encontro de hoje. Como a gente vai fazer isso, né, na prática? Poxa, bacana, a gente partiu de uma missão super legal, a gente chegou em um formato aqui daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer entregar, e como a gente vai entregar isso, né, que eu acho que é o ponto principal. Então, primeira coisa, a gente partiu de uma pesquisa junto às empresas dentro e fora da CCBC, mas principalmente aqui, né, de todos os entre os nossos associados, a gente queria mapear quais eram os principais gaps de formação que as nossas empresas identificavam. Quer dizer, a gente quer unir essas pontas. Como a gente vai fazer isso? Quais são essas pontas? Dentro de todas as oportunidades que existem, né, quais são as prioridades para as nossas organizações? Então, a gente desenvolveu uma pesquisa. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar quais eram esses buracos que a gente tem de formação, quais são essas oportunidades, quais são as vagas para as quais eu não consigo candidatos, como a gente pode ajudar mais as organizações que são associadas à CCBC. E na outra ponta, para que a gente pudesse conectar com as universidades e desenvolver um processo aí de integração entre essas duas coisas, né? Então, a gente precisa das pessoas, a gente tem as vagas, as universidades têm os cursos, como a gente faz para juntar todo mundo, né? De uma forma que faça sentido. Então, a gente partiu dessa pesquisa. E a gente descobriu algumas coisas muito legais aqui, né, para mapear o nosso Education Hub. Né? Primeiro, né, a gente focou no conhecimento formal e técnico, né, quais são os conhecimentos que as nossas organizações mais sentem falta entre os profissionais brasileiros. Então, essa foi a pesquisa. E quando a gente chegou aqui, né, nos resultados que a gente tivemos aí um total aqui de mais ou menos umas 70 empresas participando, né, dentro do nosso ecossistema aqui, a gente conseguiu dividir isso em 3 categorias principais. A primeira é a parte realmente administrativa financeira, quer dizer, profissionais realmente preparados para essas habilidades de gestão, para né, para o conhecimento gerencial mesmo, num sentido bem amplo, assim mesmo, né? Não só na administração, na parte, né, financeira exclusivamente, mas na parte de gestão como um todo, de gestão de pessoas, né, de administração, de foco em levar as organizações a atingirem os seus objetivos, quer dizer, ter realmente essa visão estratégica e esse trabalho nesse sentido. Né? Então, esse foi um dos pontos aí principais que surgiram. Um outro ponto aqui, né, tecnologia. Tecnologia foi um desafio para nós aqui, porque foi absolutamente fragmentado, então tinha todos os tipos de coisa. Eu preciso de pessoas especializadas nas mais diversas habilidades dentro da área de tecnologia, de programação, de diferentes linguagens, de formatação de redes, de desenvolvimento de aplicativos, então, né, de interface de usuários, né, de experiências do usuário. Então, toda essa parte de desenvolvimento aqui foi realmente bastante ampla e bastante demandada por todas as empresas. E um terceiro eixo aqui que a gente identificou foi a parte de marketing e comunicação, né? Então, as empresas realmente com um gap muito grande nessa parte de marketing digital, como é que eu faço para ganhar visibilidade dentro desse novo aspecto do marketing, que é exemplo de todas as outras áreas, mudou tanto recentemente nessa parte de comunicação, na parte de comunicação estratégica, gestão de mídia, foco nessa parte toda de indicadores, né, de trabalhar a partir né, desse grande volume de informações, de números que a gente consegue gerar a partir desse relacionamento que a gente tem né, por meio dessas plataformas todas que a gente tem, e como construir marcas mais fortes a partir de todas essas ferramentas e plataformas. Então, esses 3 foram os grandes canais aí que a gente identificou na parte de conhecimento formal e técnico. Também surgiram uma série de outras coisas muito interessantes para nós na parte de habilidades socioemocionais, né? A Jéssica falou aqui dos soft skills, né? E realmente a gente percebeu que
mais do que a parte do conhecimento formal e técnico, essa habilidade de trabalhar nas organizações dentro do que é a necessidade hoje, né, nessa velocidade que a gente vive, de trabalhos de organizações que têm pessoas de diversas origens, de diversas culturas, de diversas etnias, de diversas religiões, com diversas habilidades, de grupos multidisciplinares, de organizações multiculturais, de organizações globais, né? Então, a gente percebeu que essas habilidades eram ainda mais importantes do que as habilidades técnicas, né? A gente ouviu de muita gente falando assim, poxa, olha, eu ensino, não tem importância, né? Essa parte do conhecimento técnico de como eu analiso um balanço de uma empresa, isso a pessoa aprende. Agora, aprender a trabalhar de forma colaborativa é muito mais difícil. Né? Então, a gente percebeu que tinha realmente um gap muito grande dentro desse eixo aqui, e essas foram as habilidades que o pessoal realmente trouxe como mais importantes aí como os gaps mais importantes, né? Pensamento crítico, domínio do inglês, né, que a gente considerou aqui uma habilidade básica, inteligência emocional, né, essa capacidade de ouvir, de desenvolver empatia, de realmente, né, resiliência, né, que é uma coisa que ficou muito evidente, assim, a gente ouviu muito das empresas, principalmente do senior management, né, poxa, o pessoal mais novo, né, os alunos, né, os profissionais mais novos, os estagiários, o pessoal chega já achando que eu vou chegar já como presidente, eu já vou conseguir um cargo, né, vou ser promovido nos primeiros 3 meses, então essa expectativa do eu quero agora e eu quero isso rapidamente, essa visão de sucesso, né, das pessoas terem realmente, eu quero aprender, eu quero ter uma trajetória, é ótimo, o melhor momento da vida é aquela hora que você tem menos responsabilidade, que você pode aprender, que você pode errar, que você tem realmente oportunidade de se desenvolver e conquistar outros degraus aí, né? Então essa parte toda de resiliência, de liderança, de comunicação oral e habilidade para apresentações, né, de pessoas que estão preparadas para ouvir, externar, se posicionar, né, de trabalhar realmente com outras pessoas. Então essa parte de comunicação foi muito forte. Isso trouxe aí para a gente muitas coisas muito legais aí, né, de persistência, fluências digitais, conhecimentos gerais de economia, conhecimentos culturais, responsabilidade, né, a responsabilidade no sentido de autonomia, né, quer dizer, eu sou meu próprio gestor, né, e foi-se o tempo, assim, né, que as organizações tinham quer dizer, o chefe ficava em cima do ombro do time, o que você está fazendo, hoje está todo mundo em casa, né, home office total, quer dizer, a gente não sabe 100% do tempo o que os nossos times estão fazendo, e a gente faz a gestão por meio de números, de entregas, de resultados, então essa visão, né, de que eu sou responsável, eu preciso ter a minha iniciativa, eu preciso realmente estar à frente do meu trabalho, independentemente da minha posição, e principalmente, né, essa visão de que às vezes eu sou líder, às vezes eu sou liderado, que é muito forte nas organizações canadenses, o pessoal eu senti muita falta, né, aquela coisa de por exemplo, né, eu sou gestor aqui, eu sou diretor de marketing de uma rede, não sei, nós temos aqui algumas pessoas que estão começando aqui carreira, né, que estão no momento de treino e sabem muito mais de social media do que eu jamais vou saber em toda a minha vida, assim. Então, em alguns encontros, o líder é o estagiário, não é o diretor, né? Então, essa visão aí, né, de pouco hierarquizada, dentro de um sentido, né, de que eu sou proativo, eu consigo liderar, e eu consigo ter, né, e eu tenho que ter responsabilidade e autonomia, apareceu de uma forma muito forte na nossa pesquisa. Então, essa pesquisa foi espetacular, aí foi um baita aprendizado. Isso nos trouxe aqui para o nosso Education Hub, então, né, já indo aqui desculpa me estender aí, a gente já tem mais 15 minutos aí de reunião, a gente ainda queria uma colaboração de vocês. A gente chegou num formato aqui do nosso projeto que tem 4 pilares aí, né? Marketing, línguas, tecnologia e liderança. Então, são esses 4 pilares. Como que ele vai funcionar o Education Hub? A gente vai desenvolver, né? A gente já está desenvolvendo um piloto aqui. A ideia é a gente fazer uma plataforma por meio da qual a CCBC vai integrar pessoas que querem se qualificar a empresas que querem oferecer qualificação e buscar pessoas e as organizações que oferecem esses cursos.
Então, a ideia é a gente ter um ecossistema que conecte todo mundo de uma maneira simples no começo, né? Então, a gente falou de uma série de coisas. Poxa, vamos ter um marketplace, vamos ter, o pessoal vai entrar lá, vai se inscrever. Isso já gera uma matrícula para a organização, e a gente começou a falar de uma série de coisas, né, de um nível de complexidade onde a gente não está ainda, mas que a gente gostaria de fazer isso. A gente tem esses quatro pilares, a gente vai ter um ponto central, né, onde as pessoas vão poder se cadastrar para esses programas. Essas instituições vão oferecer oportunidades especiais para os associados da CCBC e para pessoas do mercado em geral, e a gente vai divulgar isso entre todas as empresas e todos os associados, visando fazer isso. Poxa, participe da capacitação do seu time, né? Ou ofereça alguma coisa para uma bolsa para que alguém de fora possa se qualificar dentro de uma área que é necessária e coisas desse tipo, né? Então, esse é o Education Hub, né? Um ponto central dentro da CCBC, onde todos esses públicos aqui se encontram com o objetivo de qualificar pessoas nesses 4 pilares. Esse é o projeto. Que etapa que a gente está neste momento aqui agora, né, para a gente partir para a etapa final aqui? A gente está selecionando uma organização de ensino piloto. O time de comunicação da CCBC está desenvolvendo essa página central, esse repositório central, onde todos os públicos vão se encontrar, e todos os materiais de comunicação. Então, essa organização vai oferecer os cursos dentro desses quatro pilares. A gente está desenvolvendo os materiais de comunicação e a gente vai pedir para todas as comissões, para todas as organizações da CCBC, para divulgarem isso, para patrocinarem entre os seus colaboradores, os times de RH das empresas fomentarem isso, né, junto aos seus times, ou, na pior das hipóteses, né, que essas organizações possam divulgar isso, né? Poxa, temos uma organização super especial no Canadá que está oferecendo cursos à distância com uma precificação super especial para que você possa fazer isso, né, para que você possa se qualificar, e isso ser só o primeiro passo dentro daquilo que a gente queria, né? Hoje a gente tem 14 mil brasileiros indo para o Canadá todo ano para se qualificarem. A gente quer transformar esses 14 em 100 mil pessoas. Como isso, né? A gente faz um primeiro, que ela tem uma primeira experiência através desses cursos de curta duração e que por meio disso ela queira cada vez mais prosseguir nessa trilha e cada vez mais se qualificar e a gente dessa forma a gente atingir o que é a missão da CCBC, né? Essa missão de integração entre brasileiros e canadenses. Pessoal, então, puxa, falei bastante aqui, né, sobre gente, super aberto aí para quem quiser, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta aí, microfone sempre aberto aí para todo mundo, fiquem à vontade aí para participar. Rafael, aqui é o Fernando, da Comissão de Comex. Opa, boa tarde a Fernando. todos. Tudo bem? Parabéns aí à iniciativa, Rafael, Jéssica, Fernanda, equipe toda de educação da CCBC, fantástico. Eu ainda não tive o privilégio de participar desse workshop, é o primeiro que eu participo e dentro da comissão de vocês, achei fantástico e esse é um caminho que a gente tem que trilhar a partir de agora. E uma das sugestões dentro do comércio exterior, você falou bem, Rafael, a respeito do imediatismo, que é da nossa cultura, tudo querer para ontem. Então, o profissional que está chegando agora, estagiário, que para ontem quer subir de carreira, quer ganhar um mega salário, quer ser natural. E nós também temos os empresários brasileiros, que quando entram no segmento de comércio exterior, claramente têm a mesma visão. Quero fazer negócio, quero fechar um negócio agora. E na primeira feira, quando ainda tínhamos feira no Canadá ou qualquer outro país, todos eles já iam com a ideia de que voltariam de lá com um pedido pronto. Em alguns casos, podia acontecer, mas na maioria dos casos, longo prazo. E muitas vezes, Rafael, o empresário brasileiro ele para no meio do caminho, ele não persiste, não usa da resiliência, né, que você bem mencionou em um dos seus slides. Acho que cabe aqui, talvez, a gente pensar em um curso específico para negociação internacional. Empresas que queiram fazer negociação no Canadá, no exterior, mas podemos criar um módulo só de Canadá para falar de legislação brasileira, para falar de cultura canadense, legislação canadense, enfim,
tudo que envolve esse cenário de negociação internacional, acho que nós poderíamos pensar no módulo, porque há uma carência absurda em educar, não é? Então, deixa aqui rapidamente a minha pequena contribuição aí, caso você queira, depois podemos aprofundar aqui junto com o Comex. Claro. A gente até, Fernando, obrigado aí pela participação. E aí você entrou aqui na parte final, né? Nós como educadores aqui, a gente queria muito, por isso que a gente também pediu, né? A gente mandou mensagens para todas as comissões aí para ver se o pessoal conseguiria ter alguma representação, porque a gente queria pedir. Então a gente organizou aqui um Jamboard aqui com algumas, né? Onde todo mundo pode fazer comentários aí. Então, pessoal, vocês conseguem colocar, por favor, o link aqui no chat para a gente construir o nosso quadro colaborativo aqui de... sair aqui. Então é um quadro aberto aqui para todo mundo entrar. A gente até colocou aqui dentro todas as, né, os post-its aqui dentro de todas as comissões, né? Eu entendo que a gente não tem todas aqui representadas, mas também tem uma aberta aqui. Então eu queria deixar esses minutinhos finais aqui que a gente tem para todo mundo que puder entrar e colocar os seus post-its aqui, né? Até colocando aqui na de Comex aqui, já vou deixar, Fernando, vou deixar você colocar aqui. Negociação internacional e essas sugestões, e queria então ver se a gente conseguiria construir juntos algumas coisas aqui, dar algumas ideias. Opa, já tem um monte de gente entrando aqui, ó. Sejam bem-vindos aqui. Temos o Koala anônimo, o Kiwi anônimo. Tem até o Lebrílope anônimo, o Leopardo, né? Tem até o Gambá anônimo aqui, pô. Tem um corintiano aqui no... Opa, que legal. Workshop com todas as comissões. Boa. Aí, legal, Fernando, obrigado. Eu vou, depois dessa breve reunião aqui de lançamento, a gente também vai disponibilizar esse quadro para todo mundo, né? Pedir aqui até, putz, tem um super legal aqui, bastante completo aqui de diversidade. Projetos de comunicação de capacitação para pessoas de grupo minoritariamente representadas nas empresas que necessitam de reforço na sua formação para poder competir e se integrar nas empresas, projetos especiais de capacitação, idiomas, liderança, etc. Super legal, obrigado. Eu vou pedir também para... tem um curso sobre diversidade das organizações. Opa, legal. Para o time aqui de comunicação, disponibilizar para todos os associados, né? Pessoal, contribuam aqui, coloquem aqui os seus posts, suas sugestões aqui, de frentes aí que a gente possa integrar nesse processo. E a ideia é que a gente eventualmente tenha um monte aí de caminhos aí para seguir. A gente entende que o potencial desse projeto, né, é brutal, né? A gente quer fazer uma coisa começando, dando um primeiro passo aí pequeno, né? Eu escolher uma área, mas fazendo alguma coisa de realmente tornar a CCBC cada vez mais um player super relevante de educação, de promoção de todas essas coisas aí que a gente acredita, né? Como uma organização aí de integração entre brasileiros e canadenses.
impactos da Covid-19 na economia, poxa, muito legal. Compliance. Essa parte de diversidade está muito, muito legal, né? Bastante bem destacada aí por todos. Vocês já tinham usado o Jamboard aqui, esse recurso aqui do Google? Na Comissão de Comércio Exterior nós utilizamos, Rafael, como compartilhamento de material, é muito, muito legal, é muito rápido. Né? E tenho certeza que você pode contar com a gente aí no processo de desenvolvimento desses módulos. Com certeza temos aí muito a colocar com vocês, tá bom? Legal, puxa, obrigado, ó, que legal. Formação de jovens lideranças para multinacionais, workshops sobre atividades industriais e serviços. Pessoal, não se incomodem, tá? Porque o quadro, teve um quadradinho aqui que mudou de lugar aqui, não tem problema. Bom, pessoal, estamos chegando aqui nos últimos 5 minutinhos aí da nossa transmissão aí de hoje. Né? Estamos aqui com 21 participantes e, enfim, a ideia era realmente trazer aí, puta que legal, fiduciary duties, semelhanças e diferenças do Brasil e Canadá, pô, super legal. Queria agradecer aí todos vocês aí pela participação, pelo tempo, pelas contribuições, pelos comentários, aí, pelas ideias aqui. A gente, então, vai disponibilizar esse quadro aí, né? Eu acho que pegamos todo mundo aí meio de surpresa aí né, para ter ideias, mas já deu para ter uma ideia aqui da amplitude aqui desse programa aqui que a gente consegue lançar. E, poxa, pessoal, também contem aqui conosco, né? Tudo que vocês tiverem de ideia, que vocês acharem que nós todos aqui na Comissão de Educação podemos ajudar, nós possamos apoiá-los aí. Se vocês tiverem alguma ideia de alguma iniciativa em que essa parte de educação, de capacitação possa ser uma solução, pô, contem aqui conosco, né, com todos nós, né, todo o pessoal aqui do time, Eduardo, Jéssica, Fernanda, né, no consulado, eu na Maple Bear, todos nós aqui, a gente está super à disposição aí para apoiá-los. E então, acho que da nossa parte é isso. Pessoal, mais algum comentário final de alguém? Fernanda, Jéssica? Eu queria agradecer, acho que em nome das outras comissões aqui, o André. Eu estou aqui pela de assuntos econômicos. Acho que eu consegui bagunçar um pouco aqui pela minha habilidade. Primeira vez que eu uso, achei fantástico. 50% do tempo eu estava deslocando aqui os post-its. Tá? Mas eu brinco também na comissão de compliance, então deixei essa parte do dever fiduciário. Bom, de assuntos econômicos, estou vendo aqui, queria deixar um abraço para o Fernando, Rogério, a Esther, e parabenizar você e o time. Eu achei esse workshop, acho que é a primeira vez que eu faço interação com a comissão de
de educação, vocês são transversais. Eu gostei da nuvem, lá surgiu formação, desenvolvimento, toda a parte, eu vou usar expressões que eu vi, que a gente pode até discutir os hard skills nas outras comissões, mas direto ou indiretamente passa por vocês. Então, bacana. E o material, depois, se você puder disponibilizar até para a gente dividir com o resto do pessoal. Acho que o Paulo também, acho que faz parte com vocês da comissão de educação. Depois eu até sugeri a ele para fazer tirar um espaço para você passar para o pessoal. Legal, valeu, obrigado, André. Obrigado pela presença aí. Maravilha, pessoal. Então tá bom. Queria agradecê-los a todos aí, então, pela presença e contem aí conosco. Muito obrigado, Rafael, e a todos aí. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Obrigada, Boa tarde. boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde para todos. Opa, obrigado.